presença do Senhor é a chave. E eu me lembro que, eu sempre lembro, eu cresci numa igreja muito tradicional e eu me lembro que, quando eu tinha 13 anos de idade, alguém me levou, minha cunhada me levou num monte, né, nesse negócio. Isso era em Belo Horizonte, já? Em Belo Horizonte. Meu pai é pastor. Meu pai deixou um legado violento para a gente, era pastor que implantou várias igrejas, minha mãe também, em vários lugares. Mas era tradicional, né? Crescemos naquela pegada. Mas eles me levaram... Quando você diz tradicional, sem manifestação dos dons do Espírito... Sem manifestação dos dons do Espírito, batismo do Espírito Santo. Éramos uma igreja boa, porém mais tradicional, conhecido na época, né? E eu me lembro que me levaram, menino, 13 anos, no monte, velho. Uma velhinha, Douglas, colocou a mão na minha cabeça. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Eu fui porque tinha que ir. Eu senti pela primeira vez um fogo, cara, violento sobre mim. A presença de Jesus. Eu pulava e gritava. Um menino que não sabe, nunca tinha visto, ou seja, eu não estava copiando nada, Exato. porque Não era tinha algo contexto, que aconteceu. E aquilo nunca... E eu me lembro depois, quando eu estava com 18 anos de idade, mais ou menos 17, 18, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida de uma forma tão tremenda. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu voltei para minha casa e eu deitei na cama como se eu tivesse ondas da presença do Senhor. E eu não conseguia. De repente, o pecado já não tinha mais a força que ele tinha na minha vida. De repente, tantas outras coisas já não eram tão importantes na minha vida como a presença dele. E, para mim, eu acho que eu falo isso com o pessoal, que quando a gente está ministrando isso para milhares de pessoas, quantas vezes eu estava em lugares com milhares de pessoas que eu pensava assim, eu vou voltar para casa. E aí, quando eu chego na minha casa, eu quero que ele esteja comigo. Porque a presença dele é o fundamental, é o mais importante. Eu acho que... Sabe aquela frase que eu acho que todo homem que ama o Senhor vive, que ele quer ouvir? Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Sabe aquele desejo de só ele olhar para você e dizer: obrigado, filho, você fez o que eu te mandei fazer e eu tenho prazer em você. Então, essa presença gera, ao mesmo tempo que gera, às vezes a gente pensa que é uma experiência mística e só emocional, é muito mais do que isso, é uma experiência de você falar, sabe uma coisa, eu estou batizado com um santo zelo e um temor que eu quero agradar a ele com toda a minha força. É mais ou menos isso. Daí que flui essa verdadeira santidade, né? Ô, Júlio, eu queria começar fazendo uma pergunta que... Depois eu quero falar dos livros e tudo mais, mas a gente está muito... Tem uma temática esse ano queimando muito o nosso coração. Já há um tempo, esse ano a gente entrou mais e a gente vai continuar no que vem, em 2024, que é a presença. A presença de Deus, né? Até o Fábio compartilhou um livro comigo agora, mostrando a presença relacional de Deus, de Gênesis, Apocalipse e tal. E eu percebo muito quando a gente fala do Judson, quando fala de tudo que aconteceu e acontece, tem muito relação com esse assunto, a presença. Recebi a Nívia esses dias e você vê que ela falava assim, eu fui estragado pela perda. É verdade. Quando é que isso começou? Quando é que isso, na sua vida, como é que foi isso? Eu acho que você falou exatamente isso. A presença é algo muito particular do seu relacionamento com Jesus, da sua intimidade com Ele. E uma vez que você é introduzido para a presença dele, nada mais te satisfaz. É como se você... como não? O próprio Jesus disse, você encontrou uma pérola, um tesouro de muito valor, você vende absolutamente tudo que você tem para você adquirir aquilo. Então, quando você encontra o que está, vamos dizer assim, depois da plataforma, depois do Aue, depois do... Eu falo brincando, né? A meleca gospel, não estou falando mal, né? A gente fala, depois que você encontra os olhos dele, a face dele, é como se você fala, eu estou disposto a perder tudo para não perder isso. Porque eu creio que a presença do Senhor é a chave. Verdade. Eu fiquei muito impactado nesse livro que o Fábio compartilhou comigo, porque ele analisa a Bíblia inteira, né? Então, com a teologia bíblica, ele vai de Gênesis a Apocalipse mostrando princípios sobre a presença de Deus, assim. Então, é brutal, assim. E aí, por exemplo, quando ele apresenta Levíticos e Números, ele vai falar assim, o que é Levíticos e Números? É Deus falando como viver
com o Senhor habitando no seu bairro. Uau, uau. Quando a presença está no seu bairro, a presença é sua vizinha, como é que você lida com mofo em casa, menstruação, constrói um telhado? Como é que você faz isso? Então, não é tipo, obedece a lei para ser abençoado. Não, é tudo tinha a ver com a relação, com a presença que Israel precisava ter, né? Uau. E aí a gente começa a olhar a santidade de um outro jeito, né? Exatamente. Eu não quero perder a presença. Eu não quero perder a presença. Eu acho que a gente que cresceu num ambiente, muitas vezes, que a gente gritava santidade, santidade ao Senhor. Há alguns anos atrás, eu tive um entendimento que a gente sempre falava seja santo, porque o Senhor é santo, que é o que está na Bíblia, e a gente fala, seja santo, mas até que é como se eu tive um entendimento de que o Senhor falasse assim, sabe por que eu quero que você seja santo? Porque você parece comigo. Porque você foi gerado para estar na minha presença. Você carrega o meu DNA, eu quero que você seja santo. Então, essa presença gera um desejo, tipo assim, eu não quero fazer absolutamente nada para que perca essa presença dele. É tipo quando Obed-Edom, né, levou a Arca da Aliança para a casa dele. E eu costumo dizer que ele chegou lá, e ele virou para a esposa, mulher, nós temos que fazer um trem aí, porque eu vi um cara morrer porque tocou na arca. E agora ela está dentro da nossa casa. E eu vi o que a glória pode fazer com aqueles que estão desalinhados. Eu vi o que a presença... eu vi o que a presença pode fazer se a gente não tiver batizado com esse santo temor. Então, ele diz, vamos mudar. Ele deve ter feito uma reunião com os filhos. Sabe uma coisa? Vamos deletar alguns desses canais que a gente está assistindo aí, porque a arca está aqui. Na hora que ele ia gritar com a esposa, ela falava, querido, olha a arca aí, olha a presença aqui. Eu acho que há uma mudança de cultura, há uma mudança de caráter, de rotina, quando nós temos awareness, quando nós estamos conscientes de que a presença. Eu acho que quando a igreja começa a tomar essa consciência da presença, quando a gente vai falar mal de um irmão, a gente fala, opa, Senhor, é seu filho. Sabe aquela coisa? Quando você vai falar alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, você fala, meu pai, eu estou na presença. Normalmente, fofoqueiro nunca fala na presença, né? Então, quando você está na presença de Deus, você toma cuidado até o que você fala sobre a noiva dele, o que você fala sobre um ao outro. E eu acho que isso é maravilhoso. Mas uma coisa que você falou que chama atenção é essa ordem, né? Da santificação. Porque essa palavra santo significa separado, né? Mas você tocou numa coisa que me faz pensar muito, que é, por muito tempo, a gente tentou seguir uma lista de regras para se aproximar do Senhor. E eu acredito que uma coisa que isso é impossível, né? São coisas que a religião disse, faça isso tudo aqui. Exatamente. Para você poder ter relacionamento com Deus. Só que o cara olhava a lista e falava, nunca vou conseguir fazer isso. Então, se a gente inverte, porque separado, santo é separado. Então, eu me separo para o Senhor. Exatamente. Eu me converto para Ele. E aí eu passo a me separar daquilo que Ele odeia. É verdade. Então, é porque quando eu me separo para Ele, a minha santidade não está baseada no meu esforço apenas,